E agora eu convido você, de novo, a pegar a sua Bíblia na mão, celular, tablet, seja o que for. Se coloque de pé, com ela aberta nas mãos. No livro de João, penúltimo capítulo de João, João 20. Mateus, Marcos, Lucas, João. Capítulo 20. E o título dessa mensagem de hoje é: Não decepcione Jesus. Diz comigo: não decepcione Jesus. Na verdade, não é uma pergunta, né? Para outra pessoa, senão para você mesmo. Ok? Façamos então a leitura do texto. João, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30 e 31. A palavra do Senhor diz assim: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro de João. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Diga amém. Título: Não decepcione Jesus. E eu quero tratar especificamente do Evangelho de João. João é o quarto evangelho da Bíblia Sagrada, não é? Um evangelho que ele é simbolizado pela águia, enquanto que Mateus é escrito para judeu, e o símbolo daquele evangelho é o leão da tribo de Judá. Marcos, escrito para romano, enquanto que o símbolo é o boi, um animal servil, porque os romanos eram servis, homens, servidores de Roma. Lucas, por sua vez, vai falar de um homem que nasceu humanamente, e ele pregou aos gregos, e então ele vai dizer de um homem que nasceu de nascimento humano, e ele tornou-se Deus, Jesus, o Filho de Deus. Então em Lucas nós temos a figura homem, não é? E Deus, ele sempre vai agir de forma estratégica para capturar os corações, para alcançar as vidas. E então, por sua vez, João, o Evangelho de João, o Evangelho que não tem um endereçamento de povos. O Evangelho não foi escrito para povo X, para povo Y, o Evangelho de João. Mas o Evangelho de João, cujo animal simbolizado pela águia. A águia é um animal muito diferente de muitos outros animais, um animal que tem olhos frontais, que não é como a galinha que tem olho lateral, a sua presa a quilômetros de distância, um animal que vive em superação. E o Evangelho então de João, ele realmente é a águia, porque é o Evangelho que alcança as nações. E João então, no seu Evangelho, ele não vai tratar de nascimento virginal, ele não vai tratar de crescimento de Jesus em meio aos rabinos, ele não vai tratar de coisas dessa vida. Ele já começa o seu Evangelho no capítulo 1, versículo 1, dizendo que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ele logo vai entrar numa esfera espiritual. Ele vai escrever o seu livro de 20 capítulos, trabalhando, esforçando-se para provar que esse Jesus não é um homem comedor de arroz e feijão, os outros que nasceram antes e depois dele, mas que Jesus, este homem, era, é e sempre será o Filho de Deus. Então, estudando um pouco desse Evangelho, logo no primeiro capítulo nós vemos João começando a sua narrativa, dizendo que
No princípio, que princípio? O princípio da criação. Era o verbo. Esse verbo você bem sabe que é a palavra, e essa palavra é Jesus. E Jesus é a palavra encarnada. Jesus é a palavra que tomou forma humana, figura humana. E esse Jesus, então, ele estava como sempre esteve com Deus. E esse Jesus, esse verbo, essa palavra, está dizendo no capítulo 1, versículo 1, que ele era Deus. Jesus é Deus. Diz comigo, Jesus é Deus. E exatamente isso. Jesus não é um amiguinho da faculdade. Jesus não é um amiguinho que nós brincamos. Jesus não é um coleguinha lá. Jesus é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, Filho do Deus eterno, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que tem todo o poder, aquele a quem foi entregue toda a autoridade, não só no céu, mas na terra e embaixo da terra. Jesus é aquele que morreu sim, mas ela vai nos dizer que ele ressurgiu, porque a morte não pôde detê-lo. Jesus é o Senhor da sua e da minha vida. E nesse evangelho, ele começa dizendo que no princípio, nós nos voltamos para Gênesis. Em Gênesis nós vemos que Jesus estava ali junto com o Pai da criação, porque Deus é um Deus criativo. E ele então, com a sua fala, com a sua poderosa palavra, que a Bíblia vai ensinar que ela jamais passará, tudo que você e eu conseguir conceber na mente, entender na nossa mente, tudo que nós conseguimos ver, entender e imaginar, tudo vai passar. Mas a palavra que saiu da boca de Deus jamais passará. Então, essa poderosa palavra foi trazendo, através do haja, através do nada que existia, através de matéria-prima não existente, ele imaginou na sua e ele liberou a palavra, e então foram surgindo as galáxias, foram surgindo as nebulosas, as estrelas, foram surgindo aí todos os astros que governam a noite, o astro que governa o dia, e então ele foi continuando falando no segundo dia, e foi trazendo vida sobre a terra, a porção seca que emergiu das águas, e essa porção seca ele deu ordem, então foi nascendo as plantas, a relva foi cobrindo a terra, e então junto com ela os animais que nadam, os animais que correm, os animais que se multiplicam através da palavra de Deus, a respiração, a vida começou a pulsar sobre a terra, a vida começou a emanar sobre a face da terra. Estou falando de primeiro, estou falando de segundo, estou falando de terceiro, estou falando de quarto, estou falando de quinto dia da criação, mas ainda não chegou à excelência da criação, que é no sexto dia. Tudo que foi criado do dia 1º ao dia 5º é para ser dominado, governado. E Deus então, tudo pronto, a casa arrumada, a casa feita, jardim pronto, ribeiros, animais aquáticos, animais aéreos, animais terrestres, animais que se arrastejam, animais do campo, animais selvagens, tudo pronto, flores, árvores frondosas, árvores sombrias, árvores frutíferas, de toda sorte de espécie, então, tudo pronto, o cenário perfeito. Deus então fala, agora eu preciso me assentar e arquitetar a maior e mais bela, a obra-prima que eu criarei, que não é apenas através do haja. Mas então a Bíblia vai dizer, aqui no livro de João 1:1 está dizendo isso, no princípio, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e então Deus no sexto dia, ele cria aquele ser, que ele modela com as suas próprias mãos, porque Deus pode tomar a forma que ele bem desejar. Se Deus criou a mim e você, não pense que você, que Deus é isso ou aquilo. Deus é um Espírito poderoso, que pode ser do tamanho desse dispositivo, e pode ser do tamanho da Torre Eiffel, que está em Paris agora, tamanho do Cristo que está no Rio. Deus pode ser do tamanho que ele bem entender, porque Isaías vai dizer que a sua orla, o seu vestido preenche todo o céu. A Bíblia vai dizer que ele é tão grande,
que Ele cabe dentro de você. Esse Deus poderoso, então, no sexto dia vai criar o homem. E ele então cria essa criatura perfeita, 100% de perfeição. Não sei se o homem voava. Eu não sei se tinha a capacidade de dizer assim: não estou aqui, estou lá. Eu não sei, porque ele era um homem 100%. E nós não somos nem 5%. Nós caímos da glória de Deus, da graça de Deus. E então Deus cria esse homem. Mas então, o que Deus cria, Ele não volta atrás. Ele disse para o homem assim: ó, crescei e multiplicai e governai, dominai, sujeitai a terra. Então, o que é criado no sexto dia é para governo. O que é criado até o quinto dia é para ser governado. E você não foi criado para ser escravo de ninguém e de nada, porque você não foi criado no quinto, até o quinto, você foi criado no sexto dia. Então, por favor, comece a governar sobre a sua vida física, espiritual, emocional. Comece a governar sobre a sua vida. Quem é que dita as regras? O sentimento? As emoções feridas, maltratadas, a opinião das pessoas que ditam as regras para mim e para você? Ou a gente já encontrou a identidade? Semana passada tivemos uma pregação, retrasada se não me engano, onde Jesus foi tentado a ter dúvidas a respeito da sua identidade. Eu vou dizer algo para você. Se você não capturou isso aí, não captou isso ainda, pode começar a ficar atento. Todos os dias a sua identidade está sendo testada por seres humanos e por demônios, para botar em xeque quem você realmente é. Mas não duvide, mesmo que você esteja na pior situação aqui neste mundo aparente, você está melhor do que qualquer demônio caído, porque você foi feito de novo, imagem e semelhança de Deus. Oh, aleluia! Então, Deus, conversando, criou todas as coisas, e um belo dia esse próprio Deus, depois de passados milhares de anos, ele já tinha planejado um plano, não um plano B, mas Deus nunca pegou de surpresa. Deus já tinha preparado Jesus antes da fundação do mundo, diz Efésios, para vir e expiar o pecado da humanidade. O que é expiar? Remover, tirar a culpa dos seres humanos. Então Deus, Ele mesmo, esse Deus grande, enorme, Ele torna-se também uma partícula de 1 metro e alguma coisa dentro do planeta Terra que Ele criou. E Ele então, de Criador, Ele nasce como uma criatura. Ele se sujeita, Ele se humilha. Ele vem como um pequeno que sente sede, fome, frio. É criado por pais. Ele tem que aprender a ler, a escrever. Ele tem que passar todos os processos de uma vida humana, mas por amor a mim e a você, o Deus eterno torna-se barro para tornar-se o seu e o meu Salvador. Jesus é a nossa salvação e esperança. Jesus não é homem como os outros. Existiram grandes homens, não podemos tirar o mérito de ninguém, mas Jesus não, nenhum se compara a Jesus, nenhum. E por amor, Jesus então tomou essa atitude. E Ele então resolveu vir e dar-nos o presente da eternidade. Jesus amou o mundo de tal maneira, diz João 3,16, o famoso versículo, que Ele entregou a si mesmo, por amor de muitos, por amor da humanidade, para que nós tivéssemos a vida eterna. Então, e Ele, a palavra, Ele é o Messias. E nesse evangelho, João, ele faz uma divisão em 3 partes, que eu quero mencionar apenas, porque aqui em João, ele está provando para as nações, nós somos as nações, aqui não tem ninguém judeu, imagino eu, não temos descendência judia. Se porventura fôssemos, seríamos um judeu messiânico, convertido a Jesus, né? Mas nós somos as nações alcançadas por esse evangelho.
E o evangelho de João é o evangelho águia, é o evangelho que alcança as nações. E esse evangelho vai nos ensinar que ele tem provas suficientemente verídicas para que você e eu se converta dos nossos maus caminhos e continuemos a trilhar o caminho da fé rumo à nova Canaã celestial. O livro tem base, o livro tem testemunho suficiente para você e eu continuar firmes na fé. O livro de João. Então nós vemos aqui que João, ele vem tentando argumentar o quê? Enquanto que Mateus vai dizer que para os judeus, que lá no seu evangelho, que Jesus é o leão da tribo de Judá, né? São 12 tribos de Israel, e Deus então traça uma descendência de Judá até José e Maria, para que Jesus fosse linhagem humana e depois eleito por Deus como pedra da esquina, como Messias, como filho ungido de Deus. E então ele mostra como Jesus, o leão da tribo de Judá. E Marcos, por sua vez, vai falar de Jesus, um homem que trabalha. Marcos é um evangelho curto, 16 capítulos, só fala de ação. E Jesus foi, e Jesus veio, e Jesus ia, e Jesus voltava, e Jesus estava caminhando. Marcos não contou história. Marcos foi um evangelho prático, dizendo que Jesus era como um boi, um animal que serve com o coração contrito, com o coração misericordioso pela criatura que estava padecendo, e cura aqui, cura lá, levanta aqui. As pessoas falam, não é judeu, mas você vai lá para as terras estrangeiras, não são judeus. Ele fala assim, eu vim para os meus não me quiseram. Então todo aquele que crer que eu sou, esse terá a vida eterna. Então ele veio para a humanidade e ele serviu como um boi que serve. E Lucas, por sua vez, vem dizer de um homem que nasce uma manjedoura. Assim como a mitologia grega, Zeus, Perseus, os deuses da mitologia da Grécia. Então, Deus é sempre estratégico. Lucas vai falar de maneira inteligente de um homem que nasceu também de carne e osso, e ele vem evoluindo, até tornar-se Deus. Mas aqui, nesse evangelho de João está tentando provar para nós que ele não é um sábio guru, mais um que veio. Ele não é mais um homem, um mestre cheio de padrões éticos e morais, a quem nós deveríamos falar, grande mestre. Não, Jesus, aqui João está tentando provar que ele é superior, até inclusive a Moisés do povo judeu. Aí que começou a briga. Ele é superior a todo e qualquer sábio dessa era e da era passada. Jesus, ele é aqui o Filho de Deus. E para provar isso, João escolhe, eu vou dizer, arriscar aqui, dentro de centenas de milagres que João viu a olho nu, João escolhe 8 milagres em todo o seu livro para descrever o que esse Jesus representa, e provando que ele realmente é o Filho de Deus e não mais um enviado como os profetas da antiguidade. Jesus era o Filho de Deus e não um Filho de Deus. Você e eu somos um Filho de Deus. Jesus era o Filho de Deus. Então Jesus é apresentado aqui por João através de 8 sinais, prodígios, milagres, dos quais 6 só se acham no livro de João. Você sabe que o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, eles são sinóticos, eles são semelhantes. Mais ou menos a passagem que está em um, está no outro e está no outro. A de João é singular, é única, é diferente. Desses 8 milagres que João relata no seu livro, só 6, desses 8, só 2 consta nos outros. 6 é uma singularidade do livro, aonde ele diz assim, ele chama a atenção. Primeiro grande milagre de Jesus no livro de João: transforma a água em vinho. 2, ele cura o filho de um oficial do rei. 3, a cura de um coxo lá do tanque de... 4,
Ele alimenta com alguns peixes e alguns pães mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. 5. A caminhada de Jesus sobre as águas. 6. A restauração da vista de um cego. 7. A ressurreição de Lázaro. 8. A surpreendente pesca. Né? Depois da ressurreição, Jesus falou assim: joga a rede do lado direito do barco. Isso aqui eu não vou entrar no detalhe agora. Daqui a pouquinho eu vou entrar com você em cada um, porque esses 8 sinais, prodígios e milagres são suficientemente convincentes para você e eu não decepcionar Jesus, não virar as costas para Jesus, não abandonar Jesus, não negar Jesus, não fazer Jesus ficar em segundo plano na nossa vida. E nesse relato nós vamos encontrar provas, feitos que nos convencem. Se não convencer, você precisa de ressuscitar de novo dos mortos. Pois bem, ele vai dizer aqui que Jesus, ele atribui a ele títulos que só ele poderia ter: o Verbo vivo, o Filho unigênito do Pai, o Cordeiro de Deus, o Pão da vida, a ressurreição e a vida. E essa expressão se resume em tudo, sabe na onde? No livro de João, ele diz assim: eu sou. Diz comigo, Jesus disse: eu sou. Eu sou aqui, ele está se igualando com o Pai. Lá em Êxodo, quando o Senhor Jeová se manifesta para Moisés, e diz para Moisés: você vai ser o libertador do povo de Israel que está cativo no Egito. Mas quem enviou? Deus. Quem que eu vou dizer que me enviou? E Deus disse: que nome você quer me dar, Moisés? Na Bíblia, no Antigo Testamento, Deus tem mais de 20 nomes. Não há nome aqui embaixo que possa caracterizar esse Deus tão poderoso. Que nome você quer dar? É o nome da sua necessidade. Você precisa de um pai? Ele é pai. Você precisa de um amigo? Ele é amigo. Você precisa de um irmão? Ele é irmão. Você precisa de uma mãe? Ele é tua mãe. Você precisa de um curador? Ele te cura. Você precisa de um ombro para chorar? Pode chorar que ele te escuta, porque ele é o que eu e você precisamos. Oh, aleluia! Ei! Aleluia! E Jesus, no livro de João, muito característico, né? Somente um amigo íntimo que recostava a cabeça no seio poderia descrever dessa maneira. Ele vai dizer aqui, com essa frase, eu sou, ele vai dizer: Jesus, ele está dizendo da sua existência, pré-existência, antes da encarnação. Jesus já era. Ele não veio a existir quando nasceu, ele já era, desde o princípio. Então ele vai dizer aqui: eu sou o pão da vida. Lá no deserto, Deus deu para aquele povo maná, e deu para aquele povo pão para comer. E Jesus vem dizer aqui na Nova Aliança: eu sou o pão da vida. Aquele que de mim se alimentar terá e verá a vida eterna. Eu sou a luz do mundo. O mundo jaz em trevas, você sabe disso. E Jesus é a única luz que pode nos guiar. Quem tem Jesus como luz, como direção, como caminho, quem ama o Senhor acima de todas as coisas, que dele não se envergonha, ele não se envergonhará de ti naquele grande dia, dizendo: vem, amados do meu Pai, para o gozo eterno que está preparado para vocês desde antes da fundação do mundo, porque vocês não são filhos da descendência de Adão, mas vocês são comprados, regenerados, restaurados pelo segundo Adão, Jesus Cristo. Nasceu não da carne, mas nasceu
poder nasceu do Espírito de Deus. Entrai para o gozo eterno, entrai para as moradas celestiais, e nunca mais vai haver tristeza, choro, morte, fome, porque serão satisfeitos pelo nosso Deus e eterno Pai. Aleluia! Eu sou a porta das ovelhas. Não tem caminho para ir para o céu. No Brasil eu não sei quantas religiões tem, mas tem bastante. Essas milhares de religiões, criações, nossa, isso serve tudo para juntar num balaio e jogar num saquetel furado. Jesus disse: eu sou a porta, eu sou o meio, eu sou a maneira pela qual se chega ao Pai. Quem me vê, quem me busca, está buscando o Pai. Quem olha para mim, está olhando para o Pai. Quem recebe a mim, recebe o Pai. Ele é o bom pastor. É tão bom que dá a vida em favor de nós. Jesus nem te conhecia, você não tinha nem nascido. E ele morreu há 2000 anos atrás. Uma morte tão terrível por amor de mim e de você. Você tem agradecido a Jesus todos os dias? Ou a sua vida cristã já esfriou tanto que você vive como se estivesse no clube? Conheço o livro de João, é o livro mais comum da Bíblia. Aquele que diz que o conhece, nada sabe. Porque a Bíblia, ela é um manancial de revelação para aqueles que buscam em espírito e em verdade. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele vai dizer em João 11, que ainda que nós morramos aqui, nós viveremos, porque Ele nos devolverá a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. O maior sinal de que Jesus é Deus é a ressurreição. Quem falou com Jesus hoje? Alguns falaram, mas vivo. Não está morto, está vivo. Porque você fala com o morto, ele não responde. Morto não responde. Pode haver um enganador se passando pelo morto. 1/3 de anjos, segundo o relato bíblico, desceu para a terra. É anjo, muito anjo, maligno. Então pode ser que um anjo das trevas se passe por um ente querido que faleceu e te engane, achando que é um morto que está respondendo. A Bíblia vai dizer que o mundo dos mortos não tem acesso ao mundo dos vivos e vice-versa. Portanto, nós devemos buscar a um Deus vivo e não a mortos. Então vamos lá. 3 partes, João divide o livro. A primeira parte, ele vai dizer que o nascimento é a preparação de Jesus, né? Jesus, ele é o eterno Filho de Deus. Não existe nada mais quanto para aquelas pessoas que veem Jesus como um homem qualquer, como um ser qualquer. Não há nada mais danoso do que ver Jesus como mais um profeta ou mais um ícone de uma religião. Jesus não é ícone do povo evangélico. Jesus é o Filho de Deus que veio para salvar a humanidade. Né? A gente às vezes quer pegar Jesus e colocar na nossa caixinha evangélica, caixinha cristã, e atacar as pessoas das religiões, dizendo que elas não serão salvas. Cuida do seu pé, que do pé do outro Deus cuida. A Bíblia vai dizer mais, que quando nós começamos a conviver no meio cristão, e a gente não atribui a Jesus o que realmente Ele é, e começamos a tornar comum aquilo que é santo, tornar banal aquilo que é sacro, tornar frívolo aquilo que é consagrado, a gente comete um grande pecado.
Porque o maior pecado, o que eu fiz? Eu falei, deixei de falar, eu fiz, deixei de fazer. Não, o maior pecado é saber a verdade, é conhecer a Deus e não praticar o que a palavra manda. Tem que orar? Não ora, está pecando contra Deus. Tem que jejuar? Não jejua, está pecando contra a palavra. Tem que ter um bom procedimento e não tem? Está pecando contra a ordenança. Não adianta conhecer. O pecado não é, eu falei uma coisinha ali, eu fiz uma coisinha ali, fiz uma coisinha lá. O pecado é conhecer a verdade e não praticar a verdade. E todo dia nós somos testados por Deus através de pessoas. E a gente nem sabe que é testado. A paciência, o amor, né? É testado aí fora. Então, a palavra vai nos dizer que nós devemos atribuir a Jesus essa identidade divina. Jesus é divino. Jesus é eterno. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o seu e o meu Senhor. Vai dizer mais. Ao longo do tempo, a mensagem do Senhor vem sendo pregada. Agora nós vamos falar da mensagem e do ministério de Jesus. Jesus pregou para todo tipo de gente, Jesus esteve em todos os círculos de pessoas, Jesus não tinha seus preferidos e nem o seu grupinho. Eu gosto desse grupinho, desse eu não gosto. Eu gosto daquele, desse eu não gosto. Jesus não tinha nada disso. O Senhor Jesus veio para quebrar a religião no meio, quebrar os protocolos e dizer assim: eis que é chegado a verdade, arrependei-vos e crede no Evangelho. Crede que eu sou e vivereis. Porém, aquele que não crer já está condenado. E a Bíblia vai dizer mais, que quando Jesus vem, ele traz uma confusão em quem ouve. Sim ou não? Ele traz uma confusão por quê? Porque ele quebra todos os protocolos. Traz uma reação confusa. Alguns ficavam perplexos. Ai meu Deus, eu não estou entendendo. Esse homem não nasceu ali em Nazaré? Né? Ele não é filho de José e Maria? Como é que ele está dizendo que o Pai me enviou? Eu só faço o que o Pai me manda fazer. Ele disse que o que nós chamamos de Deus, através de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, o nosso libertador, ele fala que é o Pai dele. Uns ficavam perplexos, outros ficavam firmes com ele, dava crédito para a voz dele. Outros recebiam alguma bênção ou não recebiam nada, falavam: o quê? Isso é muito confuso, retrocediam, iam embora, porque Jesus veio e liberou palavras que até então nunca tinham sido ditas, porque em certa vez os fariseus mandou prender a Jesus. Aí chegou lá, Jesus pregando, sentado com aquela voz de muitas águas. O Pai tem voz de trovão, Jesus tem voz de muitas águas, uma voz de multidão falando. E Jesus pregando, os soldados sentaram, ouviram Jesus, ficaram pasmos, perplexos e voltaram para os seus oficiais. Cadê o Galileu? Não trouxe o Galileu, o charlatão? Eles vão dizer assim: ninguém nunca falou como aquele homem. Ninguém nunca falou como Jesus. Jesus, ele realmente traz uma ruptura dentro de você e de mim. E é engraçado que você fica assim, eu não sei se eu sigo o protocolo da sociedade, eu não sei se eu dou ouvido para Jesus, eu não sei se eu sigo a moda do momento, eu não sei se eu sigo a religião que está dizendo isso, ou se eu ouço Jesus. E a pessoa fica naquele embate dentro de si mesmo, com medo de ser julgado pela sociedade. Não saía da balada, agora a irmãzinha, o irmãozinho não sai da igreja. E a gente tem medo de levar o rótulo que a sociedade dá. Mas quando a gente faz uma opção, uma decisão por Jesus, a gente é colocado como ovelha para ser apedrejada mesmo. A gente tem que fazer uma decisão mesmo por Jesus. E é assim mesmo. Servir a Jesus não é estar de mãos dadas com as coisas que o mundo aplaudem.
mas é andar na contramão do sistema mundano. É assim mesmo. Jesus é o único Senhor que vai dizer não para tudo que nós, a sociedade, Ele vai dizer não para a corrupção, Ele vai dizer não para a prostituição, Ele vai dizer não para a roubalheira, Ele vai dizer não para a vida dupla, Ele vai dizer não para o adultério, Ele vai dizer não para tudo que é errado, porque Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E para finalizar, Jesus, Ele é a morte e a ressurreição de Jesus, do Filho de Deus. Jesus, depois que Ele foi para a morte, Ele falou para os discípulos, sentou com os 12 e começou a explicar. É necessário que o Filho do Homem padeça. É necessário que seja pendurado no madeiro. É necessário que Ele esteja no ventre da baleia, como Jonas teve, Ele esteja no ventre da terra por 3 dias. É necessário. E os discípulos ficou confuso. O que Ele está dizendo? O que Ele está dizendo? E aí então, Jesus é entregue pelo traidor, pelo beijo da morte. Jesus é julgado de forma injusta pela madrugada fora. Tribunal não julga ninguém de madrugada, mas o tribunal fraudulento julgou Jesus pela madrugada fora. Amanheceu apanhando, 9 horas da manhã apanhou, meio-dia carregou a cruz até meio-dia, não é? Apanhou até meio-dia, carregou a cruz e foi crucificado até a hora nona, até as 3 da tarde, para depois morrer. E quando Ele morre, é enterrado, crucificado, depois sepultado, Ele vai cumprir tudo o que estava planejado com o Pai desde a eternidade para a redenção dos santos. E no mundo espiritual, lemos na Bíblia, Ele vai entrar diante do Santo dos Santos. A Bíblia vai dizer em Hebreus que Ele entrega a sua alma e diz para as trevas, para os demônios: devolvam. Eu estou comprando a alma de cada um daqueles que me conhecerem de agora até a consumação dos séculos. Me devolve a chave. Aí Ele pega a chave. E depois que Ele ressurge, Ele aparece na face da terra, aparece por 40 dias, ensinando os discípulos. E falou assim para os discípulos: continue crendo, continue caminhando, continue firme. Ainda que eles ficaram meio perplexos. Aí Ele vai dizer assim: Pedro, eu te dou a chave, tá bom? Chave significa autoridade, autorização, autonomia. Diz comigo: eu recebi a chave do controle da minha vida. Ou então deixa que outros controlem a sua vida. Jesus então, Ele aparece como forma viva. Aí tem um dos discípulos que não acredita no relato dos outros e vai dizer assim que: se eu não ver, eu não creio. Se eu não tocar onde a lança foi enfiada, eu não creio. E Jesus, pois bem, Ele aparece. E Tomé então, Ele vai dizer: Tomé, eis-me aqui. Toca no meu lado, Tomé. Tomé vem, toca, cai de joelhos e vai dizer: Deus meu e Senhor meu. Ele vai dizer assim: Tomé, você creu porque você viu? Bem-aventurados aqueles que não viram, não tocaram, mas creram pela fé. Oh, aleluia! Eu quero dizer para ti, Jesus cuidadosamente instruiu os discípulos a continuar crendo. E a mensagem que eu tenho que dizer para você é essa: continue crendo. Continue crendo. Continue andando. 2020 está aí. Essa é uma mensagem profética. 2020 está aí. Continue crendo. Continue servindo. Continue adorando. Continue fazendo a tua obra. Continue caminhando com Jesus. Pastor, mas se Ele não voltar nos próximos 10 anos, se Ele não voltar, algum de nós vamos encontrar com Ele, porque ninguém aqui fica para semente. Então continue trabalhando, continue servindo, continue pegando na mão do irmão, continue na comunidade da fé, continue cada um ajudando o outro, porque ora vem Maranata, Senhor Jesus, ora Ele vem.
seja a nossa ida ou seja o arrebatamento, nós vamos encontrar com Ele, e isso é fato, isso é certo, que Ele vem. Vamos voltar aqui aos 8 milagres selecionados por João. Aqui no final do livro de João, por que João coloca 8 milagres? No final do livro de João, capítulo 21, vai dizer assim: que se fossem registrados todos os milagres, sinais e prodígios que Jesus fez, não caberia nos livros publicados até hoje. Então, amados, entenda você que isso aqui é só um gourmet, é só um saborear do que Jesus fez. Primeiro milagre: transformação de água em vinho. Casamento, lá no lugar, em Caná da Galileia. Eu quero trazer agora para a sua vida. Jesus, então, transformou aquela água em vinho. Cada metreta, cada pote daquele, tinha mais ou menos 120 litros d'água transformado. E o vinho hoje, na Bíblia, ele tem significado positivo e negativo. Mas eu quero trazer para você o significado positivo, que é: o vinho significa vida, alegria e a bênção de Deus. O Senhor Jesus trouxe lá naquele casamento alegria, porque os noivos seriam envergonhados pelo vinho ter terminado, acabado. E Jesus trouxe para você vida, alegria e a bênção da vida eterna em Deus. Primeiro milagre, o que Ele fez na tua vida: Ele transforma de um estado. A água não tem cheiro, não tem cor, não tem sabor. A água é inodora, é insípida, ela não tem sabor. Agora o vinho tem cheiro, o vinho tem cor, oh aleluia, e o vinho tem sabor. A sua vida outrora era cinzenta, não tinha cor, não tinha sabor, não tinha significado. E hoje Jesus colocou na tua vida alegria, colocou cores e colocou esperança, colocou futuro, porque Ele é o vinho novo derramado dentro de você. Oh aleluia! Ei, aleluia! Primeiro motivo para você não decepcionar Jesus: Ele transformou a sua vida, Ele derramou vinho na tua vida, transformou toda a sequidão em manancial, toda a água em vinho, toda a treva em luz, toda a solidão em estar uma família de Cristo, toda doença em saúde. Jesus transformou a sua vida e continua transformando, sim ou não? Amém? Segundo milagre, a cura do oficial, do filho do oficial do rei. Temos aqui a segurança da infalível palavra de Jesus. Quando Jesus disse ao oficial: vai, teu filho vive. O oficial volta para casa, os funcionários vêm de encontro com ele e diz assim: seu filho vive, seu filho vive. Ele pergunta assim: que horas que ele melhorou? 1h da tarde. Aí ele se lembra que Jesus falou no dia anterior, era exatamente 1h da tarde, quando ele se encontrou com Jesus e falou assim: eu criei na palavra de Jesus, meu filho está vivo. Então eu vou dizer para ti que a palavra de Jesus, ele te traz segurança. Você está seguro na palavra de Jesus, pois ele tem todo o poder e domínio. Jesus te assegura de tudo. Se Jesus disser que você não vai morrer, você não vai morrer. Se Ele disser
que sua família não vai padecer, ela não vai padecer. Pode passar a tempestade que for, pode passar o tempo que for, pode os seus filhos andar por caminhos tortuosos, o seu marido, seja quem for, andar por caminhos tortuosos, pelo vale da sombra da morte, não tem problema. Essa palavra de Jesus, ela é poderosa para ele manter a promessa e cumprir na tua vida. Pode o seu filho estar no presídio, Jesus é poderoso. Se ele liberou uma palavra sobre a tua vida, e eu sei que no meio do caminho, você e eu titubeia. Não sei, viu, não sei. Mas se Jesus falou, recobra a consciência, recobra a fé, se enche de fé e fala, Jesus falou. A palavra fala, e a palavra de Jesus não precisa de avalista, não precisa de ninguém endossar, não precisa de ninguém assinar embaixo. Jesus falou, está falado. Ei, Arabacai! Segundo milagre, a cura do filho do oficial. Terceiro, a cura do homem paralítico do tanque de Betesda. Jesus chegou e olhou para ele. Jesus já tinha sapeado a história, 38 anos ali, Jesus chega e fala assim, o que queres que eu te faça? Aí ele vai contar a lamentável história. Não tem ninguém que me jogue no tanque, no mover das águas. Só que Jesus estava ali perguntando. Então eu digo para você, Jesus disse para você, olha, não espere o movimento das águas, Jesus chegou. Eu estou esperando aquele congresso, eu estou esperando aquele movimento, eu estou esperando aquela vigília, eu estou esperando aquele profeta, eu estou esperando aquela pessoa, eu estou esperando a solução da minha vida. Não encontra em homens, encontra em Jesus, e eu digo para você que ele já chegou. Estou esperando o mover das águas, não tem ninguém que me joga lá. Levanta, toma a tua maca e anda. É o terceiro milagre, o terceiro motivo para você não decepcionar Jesus. Não espere movimento de nada. Jesus está aí com você. Quarto sinal de João, alimentou mais de 5.000 pessoas. Jesus manda sentar de 50 em 50. Pega lá os pães e os peixinhos, põe no cesto, andando aí, ó, na mão, não precisa nem olhar para dentro do cesto. Ele levantou, orou, deu graças e falou, sai andando, com o cesto na mão. Conforme eles enfiavam a mão no cesto e distribuía pão, não parava de sair, porque a multiplicação não é para ver, é para crer. Não tem nada dentro do cesto, então enfia a mão que vai sair milagre e virtude. Oh, aleluia! Olha o mistério, Carlão. Assenta de 50 em 50. Grupos. Ninguém vive sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Deixa de ser egoísta. Deixa de ser fazer as coisas sozinho. Não precisa de ninguém. Deixa de ser orgulhoso. Ninguém faz nada sozinho. Ele falou assim, põe de 50 em 50. Porque a hora que chegar o cesto, um pega e passa para o outro. Uma mão passa para outra. Ai, mas e a higiene? Não, Jesus estava lá. Ele já tinha desinfetado a mão de todo mundo. Com um álcool etílico. Estou dizendo para vocês que Jesus, ele mandou sentar de 50 a 50, porque nós precisamos viver mutuamente. Nós somos problemáticos, insuportáveis, briguentos, rancorosos, invejosos, faladores, murmuradores. Ai, está muito gelado o ar. Ai, está muito calor aqui. Ai, está muito alto o microfone. Ai, está muito não sei o quê. Ai, está muito não sei o quê. Ele mandou nós vivermos mutuamente, clamar a Ele mutuamente. Mandou mais, que nós cultuar a Ele mutuamente, todo mundo junto. É para amar, é para amar, é para viver junto, em comunidade, porque juntos somos mais fortes.
mais vitoriosos em Cristo Jesus. Ninguém vê passarinhos que têm, por criação, por natureza, andar isolados. Eles voam em bandos. Então, e a Bíblia vai dizer, não é bom que o homem viva só. O homem tem uma família, ou uma esposa e filhos, ou vive com os pais, ou nós vivemos em comunidade, em conjunto. Então o Senhor não chamou para você para viver só. E Ele então quer alimentar a comunidade, não apenas de pão, mas de toda palavra que sai da boca do Pai, alimenta a tua e a minha alma, o teu e o meu espírito. Tudo que sai da boca de Jesus nos alimenta. Ele falou assim: eu vos alimentarei. Quem está comendo aí? Quinto milagre: Jesus caminha sobre as águas. Prova incontestável da natureza divina de Jesus. Ele dominando as coisas criadas, ele andando sobre as águas. Eu nunca vi isso. Eu já vi ilusionista caminhando sobre as águas, mas daí tinha um truque lá nas águas, né? Mas Jesus caminhou sobre o mar da Galileia. O mar que ficava abaixo do nível, um lago que ficava abaixo do nível do mar, 255 metros abaixo. Então era um lago muito suscetível a ventanias. Ele era um lago incomum. Então Jesus falou assim: pode pegar o barco, atravessar para Cafarnaum, que eu vou orar um pouco. Depois eu me encontro com vocês. Eles falaram: Jesus de repente deve pegar um jet ski, depois vem, né? Deve pegar um barco, atravessa e vem, né? Alguma coisa assim. Enfim, aí, altas horas da noite, veste longa, no escuro, o lago fazendo assim, porque o relato vai dizer que a água estava agitada, e aí vem andando um ser sobre as águas. Eu acredito que aqui da igreja ninguém ia ter medo de nada, né? A gente ia falar: ô Jesus, vem! E então Jesus disse para eles assim: não temais, sou eu. Jesus, andando sobre as águas, se aproxima do barco e diz para os discípulos: não temam, que sou eu. Jesus caminhou mais ou menos 5 a 6 quilômetros sobre a água para chegar no barco. Então Jesus opera um grande milagre, não para provar espiritualidade ou nada disso, mas Jesus, e aí no outro relato vai dizer que Pedro quer ir com ele, né? Nos outros evangelhos, e Pedro então, de forma ousada, faz esse desafio à fé dele mesmo. Então Jesus aqui, ele caminha sobre as águas, dizendo que ele coloca limite em toda tempestade que se levanta contra a sua vida. Mais um motivo para você não decepcionar Jesus. Ele é aquele que traz a calmaria, se você nele confiar e crer. Aonde que é o problema? Financeiro? Família? Casa? Saúde? Espera nele. Pastor, é fácil? Não é. Mas Jesus, ele trabalha em nós para que a gente forje a nossa fé. Sexto, restaura a vista de um cego. Jesus trouxe visão para todos nós que estamos aqui, porque nós éramos todos cegos, andávamos segundo a nossa imaginação, a nossa presunção, a nossa vaidade, e Jesus pegou a lama da unção, passou na nossa mente, nos nossos olhos espirituais e abriu o nosso entendimento. Hoje nós enxergamos graças a Jesus. Ele dá vista a cego físico e a cego espiritual. Mas o motivo para você não decepcionar Jesus, ele te abriu os olhos. Por que você faz vista grossa quando as coisas estão erradas lá em casa e você não quer corrigir? Por que você faz vista grossa quando vê coisa errada e está na sua alçada, está no seu poder tomar a atitude certa e a gente é conivente com o erro? Jesus abriu os olhos para a verdade. Então sejam da verdade, sejam da justiça, sejam daquilo que é bom, daquilo que é de boa fama. Jesus então nos abre os olhos do quê? Do entendimento. Você enxerga? Quantos aqui enxergam? Procure enxergar. Talvez a situação que você está enfrentando
você está querendo resolver no braço e nem é na oração. 7, a ressurreição de Lázaro. Jesus traz vida a todos que reconhecem Ele como Filho de Deus. Jesus te devolveu a vida, Ele te trouxe a vida. Estávamos mortos e hoje Ele trouxe a vida. Lázaro estava há 4 dias. Quantos dias você ficou morto? Eu fiquei morto 22 anos da minha vida. E Deus me trouxe a vida com 23 anos de idade. Quanto tempo nós andamos mortos? Jesus trouxe a vida. 8º e último milagre. Jesus, então, após a ressurreição, disse para eles: lance a rede do outro lado. E abençoou aquela pesca. Faz assim com a tua mão. Essa mão aí é a mão que trabalha, é a mão que produz. Essa mão aí, o Senhor Jesus quer fazer dela uma mão produtiva, uma mão abençoadora. Aonde você colocar a sua mão, habilidade, inteligência, suas habilidades, o Senhor Jesus deseja abençoar. E muito mais do que fazer aqueles homens pescarem peixes, Jesus ensinou eles a pescarem almas. Se coloque de pé em nome de Jesus. Não decepcione Jesus, continue. Não decepcione Jesus, continue. Você continua crendo em Jesus? João apresentou 8 sinais. Ele transformou a vida através da água e do vinho. Ele deu a segurança da sua palavra. Ele disse para você não esperar movimento algum, porque Ele já está aí. Ele disse que Ele é o pão que te alimenta, a tua vida espiritualmente. Jesus caminhou sobre as águas e acalmou a tempestade da sua vida quando você estava desempregado, doente, enfermo, preocupado. Jesus acalmou a tempestade, a restauração dos olhos espirituais. Ele ressurgiu a tua vida, ressuscitou a tua vida. E Jesus também prospera a obra de suas mãos. 8 sinais para você continuar crendo e profetizar 2020. Comece a orar comigo, comece a orar. Comece a orar. Comece a orar. Nós estamos em meados de novembro. 2020. Como vai ser? Vai ser a mesma coisa? 8 motivos, João nos deu 8 motivos. Não decepcione o Senhor. E não são erros corriqueiros. A decepção é a desobediência, não é o erro que você comete. Nós erramos todos os dias. Não deixe de obedecer. Não deixe de ouvir, não deixe de continuar. Prossiga, prossiga, não pare, continue, prossiga. Pastor, mas coloque Jesus. Pastor, mas coloque Jesus. Mas pastor, mais isso, mais aquilo. Coloque Jesus nesse mais. Se você não mudar, nada muda. Jesus já fez tudo o que tinha que fazer. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, terão os mesmos resultados. Ore diferente. Faça diferente. Cobre-se mais. Se você não orar, então não se dê de presente aquilo que você gosta. Se discipline na presença de Deus. Estabeleça tarefas e cumpra as tarefas. Eu tenho que ler um capítulo hoje. Eu tenho que fazer uma oração hoje. Estabeleça e cumpra a meta. Porque ao final de um ciclo, sua vida vai mudar. Você sendo cristão 5, 10, 15 anos não significa nada.
O que significa a sua vida hoje com Jesus. Jesus ressuscitou Lázaro, João relatou aqui, e você está vivo. Rabacadarabacanduриbiandarai. Arabacalabadarabakai. Quero que você pense nessas coisas. Pense nessas coisas. Jesus, Filho de Deus.